a paz. O Salmo 127, tema da nossa meditação hoje, no versículo 4, diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Guerreiro. Essa é a palavra usada no versículo aqui. A vida para nós tem sido uma luta, não é, meu amado irmão, minha amada irmã? Mas a vida é uma luta ainda maior para aquele que é pai, para aquele que é mãe, que tem que educar o seu filho e a sua filha. Temos que nos tornar verdadeiros guerreiros. Mas, certamente, você sabe que os nossos filhos vão ter muito mais lutas do que nós, porque a cada dia que passa, o mundo está mais difícil. Por isso, nós vamos meditar hoje em como tornar o seu filho um guerreiro. Como tornar o seu filho um guerreiro? Sim, para que o teu filho enfrente as lutas, é necessário que ele se torne um guerreiro. Primeiro Deus e depois você. Você, depois de Deus, é a pessoa mais indicada para fazer do seu filho, da sua filha, um guerreiro. Você que é pai, você que é mãe. Por que devemos fazer dos nossos filhos verdadeiros guerreiros? O último versículo desse salmo vai nos mostrar. Ele vai falar que os inimigos estão à porta. Sim, se observarmos bem, os inimigos estão à porta. Os inimigos da nossa casa, os inimigos da nossa vida, os inimigos da vida dos nossos filhos. Temos esse coronavírus, temos essa pandemia assolando todos os lares. Quem não está atemorizado, quem não está tomando as suas precauções diante desse vírus? Mas antes mesmo dessa pandemia, nós podemos ver que muitas são as adversidades, os adversários que um pai tem, principalmente para educar os seus filhos. Vivemos numa sociedade promíscua, vivemos numa sociedade em que a mídia e até mesmo os educadores têm ensinado projetos alternativos de família que levam à dissolução e à destruição. Nós temos também as tribulações desse mundo. E também temos o inimigo das nossas almas, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir e que tem assolado as famílias e a vida das pessoas. Sim, você sabe muito bem que você, pai de família, você, mãe, mulher virtuosa, tem muitos adversários e muitas adversidades que estão à porta. Para o seu filho enfrentar esse mundo, para o seu filho enfrentar as lutas da vida, é necessário que ele se torne um guerreiro. Sim. Por que tornar os nossos filhos guerreiros? E como fazer isso? Como? O primeiro versículo desse salmo vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Sim, você tem que ensinar o seu filho a edificar a casa. O que é a casa? A nossa casa é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. A nossa casa é a nossa família, é o nosso lar. A nossa casa é a casa de Deus, a igreja. A nossa casa é também o nosso negócio. A nossa casa é o mundo que nós vivemos. Sim, casa é o lugar que se vive. Como que o seu filho vai se tornar um santuário do Espírito Santo? Um servo de Deus?
Como é que o seu filho, ao casar, tanto o filho quanto a filha, vai constituir uma família honrada? Como é que ele vai prosperar nos seus negócios e como é que ele vai estar na casa de Deus? Esse salmo vai dizer: o Senhor tem que edificar a casa. Aí lembramos das palavras do Senhor Jesus Cristo quando ele diz que aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem que constrói a casa na rocha. Vem a tempestade, a casa fica firme. Ensine o teu filho a edificar a sua casa, a honrar o seu corpo, a ser preparado para constituir uma família no futuro, a estar sempre na casa de Deus, sempre edificando a casa na rocha, que é Jesus Cristo. Ensine a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela for velha, ela não vai se desviar dele, diz o sábio Salomão, autor desse mesmo salmo que nós estamos meditando. Ensine o seu filho que ele tem que construir a sua casa na rocha, em alicerces sólidos, fundamentados na palavra de Deus. Caminhando um pouco mais, nós temos também que ensinar os nossos filhos acerca de quem os guarda. Sim, se você quer fazer do seu filho um guerreiro, ensine-o a respeito do guardião de Israel, do guardião da cidade. Por isso que ele, nesse salmo, vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Estamos vendo as cidades fechadas por causa desse vírus. Muitos querem o exército na rua para guardar as pessoas dos bandidos. Amado irmão, amada irmã, quem guarda a nossa cidade é o Senhor. Quem guarda a nossa casa é o Senhor. Quem guarda os nossos filhos é o Senhor. Há um salmo que diz muito bem: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É Ele que nos guarda, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída desde agora e para sempre. É Ele que guarda a nossa alma. Ensine o seu filho que ele é um soldado, um guerreiro do general dos exércitos, o Jeová de Sebaote, aquele que é o Senhor, que nos guarda de todo o mal, não deixa a praga chegar na nossa tenda, não deixa o mal suceder nas nossas vidas, porque Ele nos livra do laço do passarinheiro. Sabemos que nós não vamos viver para sempre. Nós vamos um dia deixar esse mundo e os nossos filhos vão ficar. Mas quem os guardará? O Senhor. Quando o filho tem o temor de Deus, ele é guardado pelo Senhor. Ensine o teu filho o valor da palavra de Deus. Porque é um versículo que diz assim: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Outro, nesse mesmo salmo, diz o seguinte: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O jovem só vencerá o maligno, como diz lá na primeira carta de João, se ele for forte e se a palavra de Deus permanecer nele. Ensine o teu filho a palavra de Deus, e essa palavra nunca voltará vazia, mas vai instruí-lo, vai protegê-lo e livrá-lo de todo o mal, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito e escudo para aqueles que confiam no Deus dessa palavra. Sim, é assim que você vai transformar o seu filho num guerreiro. Transforme o seu filho num guerreiro, ensinando quem
dá a ele o pão de cada dia. Uma das obrigações nossas como pais é ensinar uma profissão para o filho. É ensinar o filho a caminhar sozinho, tendo um trabalho honrado, tendo uma profissão. E o salmista, no versículo seguinte, vai dizer assim: quando o Senhor não guarda a cidade, quando o Senhor não edifica a casa, inútil é para o trabalhador levantar cedo, repousar tarde, para tentar comer o pão que penosamente ele granjeou. Mas aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Dormir aqui não é ficar dormindo o dia inteiro e a noite inteira. Dormir aqui é descansar na presença de Deus. Dormir aqui é entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, sabendo que o mais ele fará. Descansar aqui é não andar ansioso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que tudo lhe seja acrescentado. Ensine o teu filho a ser um trabalhador honrado, a estudar se preparando para a vida, mas ensine-o também a confiar no Senhor, porque o Senhor é que nos dá o pão de cada dia. É o Senhor que multiplica o pão e o peixe. É o Senhor que faz que o justo jamais passe necessidade e nem a sua descendência mendigue o pão. Sim, o Senhor dá o pão de cada dia àqueles que oram, àqueles que o buscam. Ensine o seu filho essas virtudes, a ser um trabalhador honrado, a ganhar o pão dignamente, honestamente, mas ensine-o a depender de Deus, que realmente Ele dá a cada um de nós o pão de cada dia, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o Deus da paz que haverá de nos suprir cada uma das nossas necessidades. Ensine isso ao teu filho, para que ele se torne um guerreiro a lutar e vencer. Sim, faça do seu filho um guerreiro. Faça do seu filho um guerreiro, mostrando que ele é herança do Senhor. Olha o que diz o versículo seguinte aqui. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Sim, os nossos filhos não são do mundo, mas também os nossos filhos não são nossos. Um dia eles ficarão aqui e nós iremos para a presença de Deus. Os filhos são do Senhor. Nós, como pais, temos a missão de cuidar desses filhos, que já são do Senhor, herança do Senhor. O seu filho é herança do Senhor. Ensine isso a ele. É interessante a gente observar a relação pais e filhos. A palavra de Deus vai falar assim: filhos, obedecei aos vossos pais, mas também diz o seguinte: pais, não leveis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na admoestação e no caminho do Senhor. E esse é o mandamento com promessa, diz o apóstolo Paulo em Efésios 6. Tenha sabedoria em instruir o seu filho no caminho do Senhor, para que ele saiba que ele é, antes de ser seu filho, um filho de Deus, e é herança preciosa do Senhor. Seja usado por Deus para a salvação do seu filho, para que o seu filho tenha o nome escrito no livro da vida, e o conscientize a respeito dessa preciosidade de ser uma herança do Senhor. E, afinal de contas, depois da nossa salvação, a maior herança que nós recebemos é um filho ou uma filha. Ensine isso ao seu filho. E ele vai ser um guerreiro. Sim, faça do seu filho um guerreiro, mostrando-lhe o alvo. Olha o que diz o versículo que citamos no início. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Aqui ele mostra um guerreiro com as mãos adestradas para a guerra, esticando o seu arco,
e apontando a flecha para a sua direção, para o seu alvo. Assim são os filhos. O filho, a partir do momento em que nasce, ele já não é mais nosso. Ele vai buscando a independência. Ele vai criando asas. Logo ele tem que sair de casa para estudar, para trabalhar, ou porque casa. Isso é uma grande verdade. Nós não os temos para sempre. Por isso é que nós precisamos apontar para ele a direção correta, que são as veredas da justiça, que é o caminho estreito, caminho que poucos se acertam com ele, mas ele conduz à salvação. Caminho em direção à vitória, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas prosseguindo em frente, rumo a Canaã. É o que o apóstolo Paulo um dia disse aos filipenses: não que eu tenha atingido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual é o alvo do cristão? Jesus Cristo, a salvação. E é esse o caminho que você deve ensinar ao seu filho. Por isso é que nós pais temos uma responsabilidade muito grande na educação dos nossos filhos. Às vezes nós pensamos que é o governo, que é o professor, que é a TV Globo, que é a internet que vai educar o filho. Não. A missão foi dada a nós pais. A missão de educar o filho. Deixa o Senhor adestrar as tuas mãos para a guerra e os teus dedos para a peleja. Deixa o Senhor te dar sabedoria devida e necessária para que você possa instruir o teu filho nos santos e retos caminhos. Para que você possa, ao lançá-lo no mundo, lançá-lo na direção certa, como um guerreiro atira a sua flecha no alvo. E que ele jamais se desvie dele. Isso é fundamental. Porque não há uma vitória maior para um pai do que ver um filho encaminhado na vida, bem-sucedido na vida. E é esse o último ponto que nós gostaríamos de meditar. Por que fazer de um filho nosso um guerreiro? Porque se o seu filho se tornar um guerreiro, se o seu filho souber lutar nesse mundo tão adverso, cheio de tantas batalhas, cheio de tantas adversidades, certamente você será bem-sucedido em todos os aspectos. Será realizado. E aqui, no último versículo, o sábio vai mostrar 3 coisas de um homem bem-sucedido, de um pai vitorioso. Ele vai falar que ele é feliz, ele terá a aljava cheia e ele não será envergonhado. Sim, se você fizer do seu filho um guerreiro, você será feliz. Você terá uma felicidade indescritível. Porque ninguém quer mais, depois de Deus, a felicidade dos nossos filhos do que nós pais. Depois, ele diz, enche a aljava. A aljava era um utensílio usado pelo flecheiro para levar as suas flechas. E ele enchia a sua aljava com as suas flechas para depois atirá-las. Aqui mostra uma casa cheia. Mais do que eu ter uma casa cheia de filhos, é ter filhos cheios do Espírito Santo. É ter filhos cheios de amor. É ter filhos cheios de alegria. É ter uma casa abençoada por Deus. Quando você fizer do seu filho um guerreiro, você terá uma casa abençoada. Uma casa cheia do poder e da graça de Deus. Uma casa vitoriosa. E finalmente, você não será jamais envergonhado. Quantos filhos que não têm causado vergonha para os seus pais?
Mas quando um filho cai, quem leva a culpa são os próprios pais, que se sentem envergonhados. Mas se o seu filho for um guerreiro, se o seu filho for bem instruído no caminho do Senhor, você jamais será envergonhado. Pelo contrário, você será vitorioso sobre todos os seus adversários, sobre todas as suas adversidades, e o seu filho será mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que seu filho possa no futuro e também no presente ser um grande guerreiro do Senhor para engrandecer o nome da sua família e principalmente engrandecer o nome do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Cantando o hino 79, Glória ao Salvador. A graça e a paz, irmãos. Chega da cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador.